Olá, você que está na Jovem Pan Blumenau 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu. E para você que também está no youtube.com/Jovem Pan Blumenau. Começamos agora aqui nos estúdios da Jovem Pan mais um bate-papo. E dessa vez a pauta é sobre política. Política catarinense, política nacional, um pouco de polarização e muito de educação. Por quê? Estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan o deputado federal Pedro Uczai, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória política, um pouquinho sobre o que é essa polarização política dentro da visão do próprio Partido dos Trabalhadores, do entendimento dele como um agente de educação ao longo de décadas e também como cidadão. Além disso, quero convidar você para se inscrever no canal da Jovem Pan Blumenau no YouTube e também nos acompanhar aí direto pelo 88,7 FM. Mas agora, vamos dar as boas-vindas ao deputado federal Pedro Uczai, que está fazendo uma visita aqui à cidade de Blumenau. Meu muito obrigado, Neto, e a Jovem Pan, tanto dos que acompanham pelo YouTube quanto aqui pela 88,7. É isso. E é uma satisfação, uma alegria, porque nós, como agente público, como deputado, a gente precisa dialogar com a sociedade catarinense para que ela acompanhe nossas ações, possa avaliar nossas ações, possa julgar nossas ações. E eu tenho sempre essa abertura de dialogar com a sociedade, minhas posições, minhas iniciativas, para que cada catarinense pode julgar. E eu acho que nesse início de programa, a partir do julgamento que o povo de Santa Catarina tem feito, eu só tenho gratidão. Porque eu fui o 6º mais votado como deputado federal, depois fui o 4º mais votado, depois fui o 3º mais votado e agora fui o 2º mais votado no estado de Santa Catarina, com 173.531 votos. Então, acho que esse reconhecimento me aumenta a responsabilidade para responder a cada um dos catarinenses, porque eu tive voto nos 295 municípios de Santa Catarina. Então é uma alegria, uma satisfação conversar contigo, Neto, e conhecer toda essa trajetória da família de vocês, e te chamar de Neto aqui, ela carrega toda uma história de Blumenau, do estado e desse país, né, da sua família, dos seus familiares aqui. Então é um prazer, uma alegria partilhar contigo as minhas posições e o que nós estamos fazendo como deputado federal. Obrigado, deputado, pela sua vinda, pela oportunidade da gente conversar aqui na Jovem Pan e de ter essa conversa franca sobre opiniões, sobre visões e principalmente da busca da transparência que o senhor sempre faz nesse trabalho como deputado federal, de ter o diálogo com a comunidade e o diálogo com os próprios veículos de comunicação. Deputado, começando, o senhor está hoje fazendo agenda em Blumenau, né? O que lhe traz na cidade de Blumenau, além, óbvio, do contexto importante da cidade de Blumenau dentro do mapa de Santa Catarina, mas o senhor sempre, quando faz uma visita a algum município, não vem só como turista, como visita, mas vem como um agente público para ouvir, mas também para ver as respostas que já conseguiu. Primeiro ponto, cada início de mandato, eu realizo as plenárias regionais para ouvir as lideranças, ouvir a comunidade, de como deve ser montado o meu planejamento dos próximos 4 anos. E eu estou fazendo essas plenárias em todas as regiões de Santa Catarina, e ontem eu estive em Tijucas, toda aquela região perto da Grande Florianópolis, e hoje à noite eu estarei em Rio do Sul, fazendo uma plenária naquela região do Médio Vale do Itajaí, e nesse caminho eu disse, vou fazer algumas agendas em Blumenau. E fui visitar na FURB uns projetos na área da tecnologia. Eu destinei uma emenda parlamentar e onde os estudantes, junto com os professores, estão desenvolvendo robô, estão desenvolvendo tecnologia que eles estão chamando de reciclô, a relação entre quem produz o lixo ou produz, né, o subproduto que vai muitas vezes para a reciclagem, a relação num software, num sistema de informação entre aquele que produz e indicar para o catador lá onde ele buscar o vidro, ou metal, ou plástico, ou papelão, para que ele saiba, cada família de Blumenau ou de qualquer lugar, onde ele buscar, para ele economizar tempo, para ele saber quanto que tem de disposição daquele material.
como outros projetos de desenvolvimento das regiões. Então, tem uma parte da nossa emenda é discutir um pouco para tomada de decisão, tanto na área pública quanto privada, projeto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a região de Blumenau toda. E eles vão captando informações para que tanto o setor econômico privado quanto o setor público possa tomar a melhor decisão a partir de território, a partir da economia, da população, educação, etc., demografia, e assim por diante dos vários temas. Então eu gostei muito, fiquei muito impressionado. O Valmor Schochetti, que foi o que mediou essa busca desse recurso, e eu tenho disposição de continuar. Como estou financiando no Instituto Federal R$1 milhão para desenvolver equipamentos industriais para a agricultura, para produzir alimento em biodiversidade, eliminando a necessidade de fertilizante sintético, de agrotóxico, para produzir em biodiversidade um alimento saudável. E está saindo do forno, já vai para a escala industrial já neste ano. Então eu tenho muita empolgação, muita convicção que ciência, tecnologia, reindustrializar o Brasil. Por que Santa Catarina tem essa força econômica? Por causa da indústria. Nós representamos 34% do movimento econômico em Santa Catarina, indústria, quando a média nacional é 15%. Ou seja, nós temos que reindustrializar esse país. E a gente reindustrializa permitindo produzir ciência, produzir tecnologia, inovação. E por isso que a FURB vai continuar com o meu apoio para mais recursos para que eles continuem desenvolvendo tecnologia. Bacana esse compromisso do senhor. Primeiro, o exercício já de praticar isso na busca do diálogo e de emendas. Afinal, os parlamentares federais hoje eles têm uma capacidade que foi construída ao longo do tempo de fazer um movimento de recursos para destinar para diversas regiões ou para o Estado e para várias causas. E realmente é coerente com a vocação daqui de Blumenau, que está construindo, como Florianópolis, de ser polo de inovação. Apesar de, como o deputado frisou, né? Santa Catarina, cada região tem uma característica forte, o que faz o nosso estado ser um estado diferenciado, porque todo setor passa por momentos. Um pode passar de um momento mais crítico, então um lado compensa o outro, por isso que o estado de Santa Catarina tem uma estabilidade e todos buscam a inovação. Deputado, dentro desse aspecto que o senhor falou de causa, de política, de política de educação, de inovação e a FURB como uma referência, o senhor tem uma trajetória política de 4 vezes como deputado federal. Mas, além disso, foi deputado estadual, prefeito de Chapecó, vice-prefeito, e esse envolvimento. Como é que surgiu o envolvimento do Pedro Uczai com a política? E dá para sentir nessa questão também de educação? Eu acho que ela se mistura. Tanto é que, antes de participar da política, eu estava envolvido na educação, fiz filosofia aqui em Brusque, minha primeira faculdade, depois fui fazer em São Paulo teologia, fiz mestrado na PUC de São Paulo, depois fui candidato a deputado estadual em 94, porque Chapecó não tinha candidato, me fizeram candidato. E já na primeira eleição, faltou 300 votos para me eleger deputado estadual. E 2 anos depois, com a eleição do Décio Lima aqui, do Décio Ribeiro em Lages, eu assumi como deputado estadual. E os primeiros projetos de lei foi Sistema Estadual de Educação, Lei Complementar 170, a regulamentação do artigo 170 da Constituição, que virou bolsas de estudo. Mobilizamos aqui dentro da FURB todas as universidades comunitárias e tenho para alegria hoje essa lei que está há 20 anos já em Santa Catarina, está chegando a 550 mil jovens que tiveram o direito de estudar ou estão estudando com a bolsa de estudo do artigo 170, depois fiz do 171 também. E tem, quando eu vejo um servente pedreiro dizer: minha filha está formando em arquitetura e eu ganho um salário mínimo, só se formou por causa dessa bolsa de estudo. E ela diz: seu Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer, para minha família te conhecer, do sonho que realizamos em função do artigo 170. E na visita que eu fiz aqui a FURB hoje, vários alunos dizendo: eu sou bolsista do artigo 170. Depois, como deputado federal, nós fizemos a luta dos institutos federais, das universidades federais, e criamos a segunda universidade federal de Santa Catarina e Chapecó, que é a Federal da Fronteira Sul. Eu coordenei os 3 cursos de medicina do Mais Médico nas universidades públicas de Santa Catarina. Araranguá, no extremo sul de Santa Catarina, Chapecó, e agora, a partir de agosto, vai começar o curso de medicina em Curitibanos.
E os institutos federais? Eu participei de muitas mobilizações de criar institutos federais. E eu sou um dos deputados que mais destinam recursos para os institutos federais. Aqui em Blumenau tem Instituto Federal, Gaspar tem Instituto Federal, Brusque tem Instituto Federal. Ou seja, esses 51 camping de institutos federais, quanta qualificação profissional. Como tem aqui o campus da Universidade Federal e esse debate da educação. Então, se eu pego aqui a lei das comunitárias, do imposto de renda, a lei das bolsas de estudo 170, 171, institutos federais, Universidade Federal, eu não tenho dúvida que minha militância política, entre tantas lutas, a educação vira uma grande prioridade na minha vida, porque eu fiz mestrado na PUC São Paulo com bolsa de estudo. As disciplinas do doutorado foi com bolsa de estudo. Ou seja, o filho do agricultor, o filho do trabalhador, da classe média, muitas vezes, não tem 8, 9 mil para fazer medicina. Ou tem bolsa de estudo ou não estuda. Ou é numa universidade pública. Então, essa luta por universidade pública, institutos federais, bolsa de estudo, é para que a juventude tenha a oportunidade de estudar. Porque depois ela corre atrás. Dê a oportunidade de estudar, se forma, se qualifica, depois vai em frente, toca a vida. Então, para mim é uma boa herança que um pai e uma mãe deixam para os filhos, é a escola, é a educação, é a universidade. Então, eu fui relator de medida provisória lá das creches, né, até a relatoria de universidade, né, de constituição, de campi de universidades, de campi dos institutos federais que ajudei a mobilizar. Então, para mim, a minha militância política, ela se junta com a militância educacional. E por isso que, nesse momento, ela continua sendo uma prioridade e vamos discutir expansão de universidades aqui para Santa Catarina, vamos voltar a discutir ProUni, FIES, vamos discutir mais recursos para a Bolsa de Estudo, para a nossa juventude se formar. Não tem como pensar um país sem tecnologia, sem inovação, ou, portanto, sem educação. Então, a educação é a base para depois se formar cientista, é a base para discutir ciência, é a base para discutir tecnologia. Os meninos aqui na FURB que eu visitei, que eu destinei 200 mil, eles só estão fazendo aquela tecnologia porque tem uma FURB que acolhe o aluno num curso de sistema de informação, ou na área das engenharias, ou na área de elétrica, de qualquer, e vai juntando todo esse conhecimento e vira um robô, né? Que junta a elétrica, junta a mecânica, junta um software na área de automação, tu vai montando um robô. Ou seja, junta diferentes conhecimentos. E não tem país que quer ser desenvolvido, invista em educação, ciência e tecnologia. E, deputado, sobre essa expansão de educação, o senhor então com essa vivência, a própria ida agora, ou no dia de hoje, na FURB, se fala muito da FURB federal. O governo do PT tem um mérito de fazer a segunda federal no estado de Santa Catarina, algo que há muitos anos não existia. Até a deputada estadual Carminati teve aqui no podcast, comentou um pouquinho sobre essa luta que vocês tiveram juntos para construir e que aproveitaram a conexão Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e conseguiram fazer uma universidade do extremo sul ali, conectando, então, e não fazendo uma questão individualizada. Sei. Mas priorizando Santa Catarina, que dentro dos 3 estados do sul era o que estava carente, e principalmente a região oeste. Totalmente justo. Mas os blumenauenses têm aquele assim, olha para a FURB e pensa assim, podia ter sido a FURB. Como é que o senhor avalia politicamente, dentro do cenário legislativo, do apoio da causa e até de uma possibilidade mesmo de uma visão assim, pode ser nessa gestão que possa andar a FURB? Boa. Eu acredito que a expansão da Universidade Federal de Santa Catarina para Araranguá, para Joinville, para Blumenau, para curitibanos, naquele momento histórico foi bem importante, porque expandiu uma universidade que estava na capital. Então, conquista e reconhecimento, e aqui destaco o deputado, na época, meu colega Décio Lima, Ana Paula era deputada estadual, que participaram dessa luta e dessa expansão. Então, temos aí um profundo reconhecimento e valorização. Mas a FURB sempre, há muitos anos, nos seus movimentos internos, com a comunidade aqui regional, também colocou no horizonte de ser federalizada. E eu participei de muitos debates desse movimento. Eu acredito que, nesse momento, a conjuntura favorece essa discussão e, efetivamente, tomar uma decisão, tanto do ponto de vista do governo federal. Qual é a decisão primeira? O governo federal vai criar novas universidades, vai expandir novas universidades, vai criar novos campi.
tomada essa decisão de expansão de universidades, o segundo ponto, aqui para a região de Blumenau e toda essa macro-região, federalizar a FURB é uma opção? Hoje, você paga aluguel no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Toda a estrutura que tem a FURB, laboratórios que eu fiquei impressionado, principalmente nessa área da saúde, com 11 cursos, laboratório na área da biologia, da medicina, das várias áreas, com muitos e qualificados laboratórios, com profissionais qualificados, com mestrado, com doutorado, com uma estrutura física extraordinária que é a FURB. Daria para incorporar, para ser uma universidade federal, ou federalizar a FURB, que é a expressão técnica que se usa, eu acredito que tem potência para isso. Por quê? Diferente da Uniplac, da UNOESC, da Univale, para pegar algumas universidades comunitárias, aquelas, a natureza jurídica delas é origem pública de direito privado. A FURB é de origem pública de direito público. Então você pode ceder os técnicos e os professores, cedência com ônus para o governo federal, para a universidade começar no dia seguinte, para continuar funcionando a universidade com um novo gestor. Nessa parte, a FURB tem muito patrimônio. Pode colocar o patrimônio em contrapartida para garantir que esses servidores cedidos sejam garantidos sua aposentadoria, a sua previdência. Então, tem possibilidade jurídica e legal. Se tem possibilidade jurídica e legal, né? Diferente, por exemplo, da Univale, que tu não tem como mandar o servidor para uma... Tem muito mais dificuldade porque ele não é servidor público. Na FURB tem. Então facilita juridicamente. Então, com essa dimensão e toda a história da FURB, que se mistura com Blumenau, que se mistura com a região. Tu imagina a região e Blumenau sem FURB na sua história? Então ela cumpriu uma tarefa importante. Então ela pode ser federalizada? Eu acredito que sim. Depende de uma decisão política do governo, depende da articulação da própria comunidade regional, de colocá-la como prioridade na federalização. E eu sou titular da Comissão de Educação, certamente com a companheira Ana Paula aqui, que é a nossa deputada federal aqui da região, a gente pode se juntar, pode se somar numa luta que seja uma luta que seja vitoriosa para Blumenau, para a região oeste. Eu me somo nessa luta, eu me somo nessa perspectiva aqui da comunidade de Blumenau. Perfeito, compromisso registrado aqui. É isso aí. E, deputado, um outro compromisso que a sociedade de Blumenau, e o senhor com a própria vivência que teve em Brusque também, né, sabe que a nossa região é uma região belíssima, mas ela tem uma característica de fortes chuvas e, por ser um vale, logo acaba sofrendo com enxurradas e enchentes. Tecnicamente, ao longo das décadas, nós fomos descobrindo algumas formas de tentar retardar ou minimizar os impactos dessas cheias, que são as barragens, que podem evoluir muito. Mas, historicamente, existe um conflito de interesses que nunca teve, de fato, algo a ser resolvido, que é o envolvimento das barragens, ali onde a gente tem no Alto Vale, com os índios que têm de direito e legalmente suas terras lá. Como é que o senhor, dentro do Parlamento Federal, poderia ajudar nesse diálogo para resolver? Por quê? A gente sempre tem os índios falando que gostariam de alguns pleitos para que a sua reserva fosse mais conservada, eles tivessem uma qualidade de vida, poder a manutenção das suas tradições, ao mesmo ponto que uma sociedade que fica abaixo daquele acredita que está vulnerável pela falta de manutenção e autonomia da barragem que está em solo indígena. Olha, eu acho que são dois problemas bem distintos e que precisam ser juntados e resolvidos conjuntamente. São distintos, porque quando tu fecha a barragem, tu produz problema na área indígena, significa que, de um lado, tu salva muitas famílias, salva a economia de uma região, diminui o impacto do excesso de chuva em volume grande em poucas horas, em poucos dias. Então, tu minimiza o impacto que eu vivi aqui quando eu morava em Brusque, fazia pastoral aqui no bairro da Velha, eu era seminarista, né? 83 e 84. E eu vi a tragédia humana, a dificuldade. E as barragens vieram como uma resposta. E ela é uma resposta muito efetiva, muito concreta. Então não dá para tirar as barragens.
As barragens têm que continuar. Então, se a barragem tem que continuar porque traz benefício para a comunidade regional, a jusante da barragem, qual é o impacto que produz na comunidade indígena? Então, tem que sentar e enfrentar o problema. Mantemos as barragens e vamos ajudar a resolver o problema da comunidade indígena. Ir lá, sentar, tá? Ouvir e junto com a FUNAI, junto com os órgãos públicos, buscar uma solução. Vamos fazer habitações num espaço mais distante da barragem, vamos criar infraestrutura para a comunidade indígena, vamos criar condições para que o mínimo de impacto possível eles sofrem quando fecha as comportas da barragem para evitar enchentes aqui a jusante. Então, eu acho que esse é o debate. Não é fugir do problema, é enfrentar o problema. Se ele impacta bem como benefício para a região, por outro lado, tu não pode prejudicar uma comunidade que não precisava nem ser de comunidade indígena, podia ser de agricultor, podia ser de morador, descendente europeu, de qualquer comunidade. Se ela prejudica, tem que buscar a solução. E eu acho que tem que minimizar ao máximo o impacto para a comunidade para continuar tendo as barragens. Porque se tu quer resolver um problema de indígena, tu elimina as barragens, certo? Mas daí tu resolveu um problema e criou outro. Então não é a solução. Então é melhor enfrentar e buscar a solução para os dois, para a comunidade regional e para a área indígena. Eu acho que esse é o caminho. Então a gente pode considerar que o deputado... Pode, estou aberto, tá aberto junto com os meus colegas deputados da região, junto com a Ana Paula, estamos juntos aí para buscar uma solução. Perfeito, deputado. Agora, uma questão técnica, o governo federal discute, deve ser a grande votação que deve acontecer esse ano, que é a reforma tributária. Consequentemente, quando se fala de reforma tributária, se fala também de pacto federativo. Agora, no mês de março de 2023, o governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, esteve no programa Pânico da Jovem Pan, onde ele falou que acha que o estado de Santa Catarina é um estado que é injustiçado pelo que produz e entrega ao governo federal, independente da gestão, que de cada R$100 só voltam R$10 para Santa Catarina. Como é que o senhor enxerga a possibilidade de uma reforma tributária e esse modelo hoje que nós temos de pacto federativo e realmente essa volta do dinheiro investido de Santa Catarina que é entregue para a federação e que volta para o estado? Do ponto de vista municipalista, eu sou um grande municipalista, fui prefeito e, inclusive, fui autor, junto com outros deputados, da PEC que colocou mais 1% do FPM no mês de julho. Depois participei da comissão especial e ajudei a mediar várias negociações de mais 1% para o mês de setembro, que agora já está chegando 0,5% escalonadamente e até no segundo ano próximo vai chegar a 100% desse 1%. E eu propus agora uma emenda constitucional mais 1% para o mês de março. Ou seja, para descentralizar o dinheiro para os municípios brasileiros, como para o município de Blumenau, que são alguns milhões a mais nesses meses de julho, setembro e dezembro. Dezembro já foi na época do presidente Lula, em 2009, 2014 para 2015 na presidenta Dilma, que eu coordenei a mediação e as negociações, e agora, 2 anos atrás, a comissão especial votou essa emenda constitucional de mais 1% para o mês de setembro. E eu proponho 5% a mais, que é uma forma de descentralizar para os municípios brasileiros. Segundo ponto, nós queremos reverter esse ponto dos 10% e já no primeiro ano do nosso governo. Vou dar um exemplo concreto. Na área da cultura, foram 3, 4 milhões no ano passado do governo federal para Santa Catarina, não sei se chegou a 10 milhões. Este ano nós vamos destinar para Santa Catarina 154 milhões para a Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, inclusive para Blumenau vai vir muito recurso para a área da cultura. Foi liberado numa portaria agora 110 milhões de restos a pagar para os hospitais. E nos hospitais de Blumenau também estão recebendo alguns milhões desses 110 milhões. Nós estamos destinando 39% a mais na merenda escolar das escolas municipais e estaduais de Santa Catarina, que vai se totalizar 194 milhões. Isso são 39% a mais desses 10 que o governador Jorginho Melo falou no Pânico. Quarto lugar, na área da educação também, todos que estão fazendo mestrado, doutorado ou graduação estão aumentando os recursos, 2,4 bilhões para o Brasil inteiro. E na área de infraestrutura, vamos falar da 470, vamos falar da 282, da 158, da 280, da 285, da 163. O ano passado, o governo federal investiu em Santa Catarina
264,5 milhões. Neste ano, o governo federal vai investir 880 milhões de reais. É 3,3 vezes a mais do que foi o ano passado. Esses 880, se tu pega num espectro de 4 anos, é mais que os últimos 4 anos que foram investidos na infraestrutura rodoviária em Santa Catarina. E a 470 tem o valor que vai ser investido, já foi agora empenhado 53 milhões, mais 13 quilômetros, que vai ser duplicada a 470, como a 285 vai ser concluído 100% no solo catarinense, dá para inaugurar, a 163, 30 quilômetros, vai ser feito lá os 30 quilômetros fechados na 163, na 282 já tem os trechos que vão ser feitos, como aqui de Alfredo Wagner até Florianópolis, que precisa uma terceira pista, tu vem do oeste, quando começa ali, tranca tudo, então tem aí os 880 milhões, 404,5 milhões que é para manutenção, 475,5 que é para as obras, readequação dessas rodovias. Então, eu acredito que a pergunta do Jorginho, ou a fala do Jorginho, ela tem razão de um lado, até porque ele foi senador do governo Bolsonaro nos 4 anos. E ele próprio faz autocrítica ou critica o próprio governo que fez. Nós queremos reverter esse quadro. E já estou dando números concretos, que você pode confirmar nos dados oficiais do governo federal para descentralizar o dinheiro de Brasília, descentralizar para os estados, ativar a economia e, com certeza, um outro setor que nós queremos descentralizar o dinheiro é baixar a taxa de juros na política econômica, aumentar o crédito para os empresários, para o setor produtivo, junto ao BNDES, Banco do Brasil, Caixa, como agora vamos ativar o Minha Casa Minha Vida. Se tu põe 1.000 casas em Blumenau ou 500 casas, tu ativa aqui o comércio local, tu ativa aqui a indústria da construção no Brasil, de que vai produzir mais a indústria da construção, tu gera emprego mais rápido e tu gera o direito a uma moradia. Então, essa é uma forma também de descentralizar. O próprio Bolsa Família, que tu põe R$600, mais 150, mais 50, mais 50, tu descentraliza o consumo no país. E, portanto, a reforma tributária tem que reduzir os impostos sobre o consumo, para o dinheiro do consumidor ficar mais aqui. Então, se nós fizermos uma reforma tributária que tu tira sobre o consumo e põe sobre a renda ou sobre lucros e dividendos, que hoje, junto com a Estônia, são os 2 países que não cobram, tu transfere o quê? Mais recurso para os estados, mais recurso para o consumidor individualmente. Se tu paga 10, tu passa a pagar 5 lá sobre 1 quilo de feijão, de arroz, de carne, tu economizou 5 que tu vai gastar em outra atividade de consumo. Ou seja, são um conjunto de ações que o governo federal pode reverter esse quadro de centralização para fazer políticas descentralizadas. Eu estou dando exemplos concretos com números aqui. Se é 3,3 vezes mais para investir na 470, na 282, na infraestrutura das rodovias catarinenses, isso já começa a mostrar um outro cenário de reconstrução do país e de descentralização do recurso do governo federal. E acredito, eu sou deputado federal, fui deputado de situação, fui deputado de oposição, hoje estou ligado e na relação com o governo federal, eu como deputado catarinense tenho que defender Santa Catarina nas várias pautas que estão colocadas, e esta de ser municipalista de um lado, que eu comecei a responder a tua pergunta, e de defender Santa Catarina nesses diferentes interesses, eu estou trazendo dados concretos de que nós estamos revertendo esse quadro no Brasil. Deputado, o senhor como falou, em um momento foi situação, em um momento foi oposição, e aí uma pergunta, Santa Catarina é um estado que a política em si, ela é cíclica. Ela tem o seu momento de esquerda, direita, centro, e assim, historicamente, não no Brasil, no mundo, né? E a gente passou por momentos de mudanças. Aí eu pergunto, como é que o senhor sobreviveu naquele momento ali que teve o crescimento do movimento de direita, um movimento mais conservador, mas principalmente um movimento que se rotulou de anti-PT e acabou atingindo
toda uma esquerda e uma política tradicional. Como é que o senhor foi um sobrevivente? Mas é isso, Neto. Eu acho que o povo de Santa Catarina tem sido muito generoso comigo, pela história minha, pela coerência, que sempre defendi as ideias muito abertamente, como estou fazendo aqui. Qualquer ouvinte ou que acompanhe no YouTube pode acompanhar e julgar minhas posições, ser favorável ou não ao que eu penso, mas sempre fui de muita transparência e ética no espaço da coisa pública, porque sou professor de uma universidade há 30 anos e preciso manter a minha coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Eu acho que essa é uma questão central. Segundo, a sociedade ganhou criminalizando a política, demonizando a política. Por coincidência, nós estávamos no governo naquela época. Então, se criminalizou, se demonizou, se criou a antipolítica. E a antipolítica que deu a eleição do presidente em 2018. E nós vivemos 4 anos de muita contradição entre a afirmação da política, como o próprio presidente saiu de um partido e foi para um partido tradicional como o PL, né, que tinha criado o partido, para negar a política e todos os partidos que o elegeu em 2018. A conjuntura política, né, de crise política e institucional, faz ele se aproximar de um partido tradicional do Centrão e absorveu, na sua opção partidária, um partido político. Então, e nesse momento, ele viveu essa contradição. E quem sabe a derrota dele se deve a essa contradição entre negar a política e se afirmar politicamente. E, portanto, entre democracia e não democracia, ou a negação da própria democracia. O questionamento das urnas é resultado disso, né? De não reconhecer o processo democrático, que as urnas o consolidaram, como o Jorginho, que é do mesmo time, se elegeu governador, senador do mesmo time, como deputados federais aqui da região e do estado, do mesmo time. Então não tem como ter coerência se a urna eletrônica é correta para mim, deputado federal, para senador, para governador, não é correta para presidente. Então essa contradição que produziu a própria derrota. Então a reafirmar a democracia, reafirmar a política, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, não tem como, Neto. Você vai ter previdência, você vai ter FURB federal, ou universidade, ou estrada, ou duplicação da 470, é decisão política. Se vamos decidir descentralizar o dinheiro, que foi centralizado pelo próprio testemunho do próprio Jorginho, que foi senador, ligado ao presidente da República nos 4 anos, ou vamos concentrar, é decisão política. Se o país vai crescer, né, emprego, oportunidade, né, saúde, educação, vai fortalecer o SUS. Quem precisa fazer uma cirurgia do coração, ou de oncologia de câncer, ou da neurologia, sabe o que significa o SUS. Sabe o que significa fortalecer o SUS. Então eu defendo universidade pública, eu defendo bolsa de estudo, eu defendo universidade comunitária, eu defendo o SUS, eu defendo previdência, eu defendo, né, distribuir as possibilidades e oportunidades para o nosso povo. Então eu acredito que a tua indagação, ela criou um movimento muito contraditório, conflitivo, de intolerância, inclusive de ódio, né? Nós temos que retomar a democracia, retomar a diversidade. Você pode pensar, Neto, diferente de mim, mas você não precisa bater em mim e eu te bater. Nós vamos convivendo na democracia. A democracia que é a riqueza, ter o direito de falar. A própria rádio é resultado, a própria imprensa é resultado do processo democrático. Ditadura não tem imprensa livre. Ditadura não tem expressão. Tu imagina em redes sociais, tu não poder opinar em nada, tu não poder nem me criticar, né? A imprensa não me criticar porque eu sou da base do governo que tem ditadura. Não tem cabimento isso. Nós já passamos por esse processo. Então eu acredito que eu sobrevivi pela minha trajetória, pela reafirmação da defesa de um jeito de pensar política, e agora com o retorno do presidente Lula, independente aqui de quem está nos acompanhando, se votou no presidente Lula ou não votou. Eu quero mostrar que se o presidente Lula em Santa Catarina teve 30% dos votos, arredondando, o presidente Lula tem que cuidar de Santa Catarina mais do que nos outros estados. Inclusive para mostrar que é possível respeitar o resultado democrático, respeitar independente de quem votou para o presidente. O Lula é presidente do Brasil. É presidente de 215 milhões de brasileiros, é presidente de Santa Catarina também. Portanto, quando eu digo que o presidente Lula anunciou 880 milhões para infraestrutura, para as rodovias de Santa Catarina, é a demonstração que eu vou lutar para que Santa Catarina seja muito respeitado junto do governo federal. Eu acho que é por isso que
recebi 173.531 votos de confiança de forma tão generosa do povo catarinense, e aqui, inclusive, de Blumenau, muitos amigos, muitos estudantes, professores acompanharam essa trajetória nossa. E quero continuar essa coerência, defendendo nosso povo, defendendo essas pautas que sempre defendi, e vou ampliar a luta aí da infraestrutura, que é um desafio grande para nós em Santa Catarina, como aqui da região, como da região, junto com a Ana, junto com os demais colegas, nós vamos fazer essa luta bonita por Santa Catarina. E, deputado, como o senhor explicou, um sobrevivente de todo o processo eleitoral, vitorioso, voltou a crescer novamente a votação, passado o desafio, o presidente Lula se elegeu presidente, mas em Santa Catarina, dentro, vamos dizer, da nossa realidade de Blumenau, do Vale do Itajaí, existe um sentimento ainda de que ele é o presidente, mas de não compreensão. Como é que o senhor sente nessa caminhada por Santa Catarina, se o presidente Lula nesse momento seria bem-vindo, se é justo, não é justo, esse sentimento dos catarinenses, se realmente ele precisa apresentar mais ações para poder abrir um diálogo melhor? Como é que o senhor avalia isso? Tu vê, Santa Catarina deu ao presidente Lula em 2002 a maior votação proporcional do Brasil, 63%. Mudou a conjuntura, mudou o processo político e, nessa última eleição, Lula teve um dos estados com menor adesão eleitoral. Essa dinâmica da política faz parte das diferentes conjunturas. Segundo ponto, reconhecemos a vitória do presidente Lula, agora ele é o presidente e tem que se relacionar com todos os estados e se relacionar principalmente com os estados como a região sul, que deu menos aceitação e que tem mais rejeição, para mudar a rejeição. Isso é fazer política. E o que é fazer política do ponto de vista do governo? É fazer ações concretas que demandam necessidades para Santa Catarina. É a infraestrutura uma delas? É discutir universidade pública, outra dela? É cuidar da saúde, dos nossos hospitais, do nosso povo? É quais as demandas que estão colocadas da região sul, que pode ser diferente do centro-oeste, do norte ou do nordeste. Terceiro lugar, o presidente Lula, agora eleito democraticamente, acredito que vai diminuir muito o processo de rejeição, porque juntava críticas ideológicas e políticas que são normais na democracia e se juntou argumentos que não sustentam na realidade, não se sustentam no ponto de vista jurídico e político. Então se criou também, a partir de uma prática que eu chamo prática da mentira, ou prática da fake news, ou prática que se tentou demonizar uma liderança que foi reconhecida até hoje como o melhor presidente do país. Por 48% foi a pior indicação do presidente Lula, mas de longe é mais valorizado do que o segundo presidente do país. Então, isso que deu a eleição dele também. Porque o ex-presidente estava no governo. É a primeira vez que um ex-presidente não se reelege. E em mês de julho nós votamos a emenda constitucional, que nós votamos a favor, que deu auxílio gás, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, R$600 para o Auxílio Brasil, e todos esses 300 bilhões que deu o déficit agora, que nós temos que pagar essa conta, na economia, etc., que queremos baixar a taxa de juros para ativar a economia e o setor produtivo, mesmo assim ele perdeu a eleição. Então, acredito que o presidente Lula teve um reconhecimento e tem que fazer agora. Terminou a eleição. Quem votou e quem não votou tem que torcer para ir bem o Brasil, para todo mundo ir bem. Tem que torcer para o cenário internacional ser favorável, tem que fazer relações comerciais de exportação para o mundo inteiro. E o presidente Lula tem essa experiência, tem que ampliar a experiência comercial aqui com os países da América Latina, e com qualquer país do mundo. É com a China, é com os Estados Unidos, tem que perguntar que ideologia esses países têm. É fazer comércio, é fazer a economia crescer no Brasil. E terceiro lugar, o próprio Brasil, de fazer as políticas tanto sociais quanto econômicas, de infraestrutura, de energia, etc., para o Brasil retomar um processo de crescimento econômico. Então esse ano ainda vai ser um ano difícil. Então acredito que, tendo esse parâmetro entre o resultado democrático que as urnas concederam ao presidente,
torcer que o Brasil vá bem, para todo mundo ir bem. É o ganha-ganha. Ganha o empresário, ganha o trabalhador, ganha o agricultor, ganha a sociedade, ganha Santa Catarina. Então eu torço para o presidente ir bem. Eu não votei no Jorginho Melo. Eu votei no Décio Lima, tá? No primeiro turno e no segundo turno, que foi ex-prefeito aqui, que fez um extraordinário trabalho aqui em Blumenau. Mas eu torço que Santa Catarina vá bem, né? Que vá bem. Então, eu acho que esse é o contexto que eu vejo que Santa Catarina vai mudar a avaliação do governo presidente Lula em 2 anos. E eu vou voltar daqui 2 anos, né? Tu vai me provocar de novo e eu vou te mostrar pesquisas de opinião que em 2 anos o povo de Santa Catarina vai alterar a avaliação do governo do presidente Lula. E aí, dentro desse gancho, eu pergunto o senhor, 4 anos de governo Bolsonaro, qual é a imagem que o senhor, aí como cidadão e político também, que buscou sempre o diálogo, tem do ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu votei muitos projetos a favor do governo. Avaliação de mérito. Esse é bom, votamos a favor. Esse que eu acho que não é bom, votei contra, critiquei e fiz oposição durante 4 anos. Eu acho que o governo Bolsonaro perdeu a oportunidade de próprio se reeleger. Eu acho que a forma como ele lidou com a pandemia foi um equívoco histórico, um equívoco sanitário e um equívoco político. E muitos dos colegas que eu convivo lá no cotidiano de deputados e senadores dizem, ele errou na forma como tratou. Em vez de trazer vacina, atrasou. Eu vivo a minha sobrinha, né? 36 anos, enfermeira em Curitiba, hospital enchendo de Covid e não chega vacina, morreu. E deixou uma filha de 5 anos. Deixou para um irmão meu que votou no Bolsonaro. Então, como fazer? Ele entrou em crise. Então, o trato em relação à pandemia, eu estou dando uma experiência pessoal de um eleitor do Bolsonaro, que se arrepende de ter votado no Bolsonaro porque perdeu a nora casada com o seu filho, de 36 anos, enfermeira. Então, eu acho que é essa dimensão que dá uma própria derrota. Então, a primeira crítica que eu faço a ele, que produziu, inclusive, consequência política ao próprio Bolsonaro. Segundo, a política econômica foi muito tímida, de estagnação econômica, de baixo crescimento econômico. E o terceiro, de muitas políticas públicas que podia ter investido na área da educação, expandido universidades, porque o Jorginho defende a FURB federal, ele foi senador 4 anos do presidente e não criou FURB federal, né? Então é um pouco contrassenso, né? Diz que só recebe 10% dos recursos federais para Santa Catarina e ele foi senador do governo do presidente Bolsonaro. Eu vou responder pelo governo do presidente Lula agora e já estou dando informações que vai mudar esse cenário. Então eu acho que o Bolsonaro, na defesa da democracia, ele errou, defendendo fechar Congresso, fechar Supremo. É o terceiro ponto que eu critico no Bolsonaro. Ele foi eleito democraticamente, nós aceitamos a derrota, né? Fomos para a oposição como o povo nos decidiu para nós ir para a oposição, cumprimos nosso papel, fizemos a luta que deveríamos fazer, e ele negar a democracia, tentar nos vários 7 de setembro também, e que eu acho que culminou em 8 de janeiro, que 93% da população condenou a depredação do Supremo, do Congresso e do Palácio, porque a vida segue e acho que a democracia é um valor fundamental que eu defendo. Então o tema da democracia ele perdeu, o tema da pandemia ele perdeu e o tema da política econômica ele perdeu, né? Então acho que são os 3 temas que eu critico no governo anterior, que produziu inclusive a própria derrota eleitoral. Pela primeira vez um presidente não se reelege. E, deputado, uma outra pergunta para a gente se encaminhar, né? Nosso bate-papo até pela agenda do senhor também, em relação ao convívio republicano dentro do parlamento, seja na Câmara dos Deputados e no Senado. Hoje, a gente tem no Senado o Moro, que foi juiz da Lava Jato, e colega do senhor na Câmara dos Deputados Federais, o Deltan, que foi do Ministério Público, que também comandou as investigações da Lava Jato. Como é que é conviver com alguém que às vezes o senhor olha assim, esse cara aí não foi legal com o meu partido, não? Eu acho que tem 2 sentimentos aí. Uma de indignação, outra de acompanhar se vai ter coerência ao que ele vai falar lá e o que ele fez e vai fazer. Se tiver coerência, eu vou reconhecer. Se não tiver coerência, eu vou produzir profunda crítica. Primeiro ponto, quando eu vejo a 470 aqui, quais são as máquinas e as empresas que estão fazendo a 470?
Por que as grandes empresas construtoras no país não estão fazendo a 470? Porque a Lava Jato destruiu. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre os projetos hidrelétricos. Quais as grandes empresas? Triunfo, Odebrecht, CBPO, Mendes Júnior, Camargo Correia. A Lava Jato desmontou 4,3 milhões de empregos e deixou de se investir 172 bilhões de reais com essa forma criminosa de criminalizar a política e uma liderança política como ex-presidente Lula na época, e o colocando na cadeia. Por outro lado, desmontou setores estratégicos da economia. O próprio Bolsonaro foi vítima, contraditoriamente falando, ele foi fruto do próprio criminalização e deu presidente Bolsonaro, mas quando precisou fazer muitas obras, não tinha empresas na altura para fazer grandes projetos nesse país, porque se desmontou. Só o Odebrecht perdeu 150 mil trabalhadores, engenheiros de 20, 30 anos. Ninguém faz uma empresa de noite para dia. Nenhuma empresa nasce grande se não tiver um acúmulo de conhecimento e tecnologia. O Brasil detinha as melhores tecnologias do mundo na área da construção civil, da indústria naval também, na área de petróleo e gás. E a Lava Jato destruiu esses setores industriais do país, por fundas consequências econômicas. Então, quando o Deltan Dallagnol fizer discurso, ou o Sérgio Moro fizer discurso, que tem incoerência, pode não ter dúvida nenhuma. O deputado federal Pedro Xay vai para a tribuna e vai descer a lenha nos caras, porque eles precisam manifestar coerência. Eles foram eleitos democraticamente e respeitamos. Mas o que foi feito a Lava Jato no país para criminalizar um presidente e depois o povo brasileiro, de forma generosa, o reconduziu, né, pela 5ª vez. E eu tenho só gratidão ao povo catarinense brasileiro, porque nós somos um partido político que tivemos a generosidade do povo brasileiro pela 5ª vez voltar a governar o país. Não tem um partido que chegou nessa forma, conduzir o país por tanto tempo. Então nós temos uma oportunidade histórica que o povo nos deu. Nós temos que honrar essa oportunidade, trabalhar muito a favor do Brasil, a favor da economia, diminuir a desigualdade social, criar oportunidade de educação, de saúde, de moradia, ou seja, fazer uma sociedade mais justa, mais igual, mais fraterna, mais solidária, na paz, sem violência, na paz sem ódio, porque o ódio é o veneno que tu toma achando que vai matar o outro. As pessoas têm que saber disso. O ódio é o veneno que você toma achando que vai matar o outro. Quem tem ódio, e eu fui 4 anos de teologia, tenho tradição cristã, o ódio que você alimenta de um outro, que porque o outro pensa diferente, você que vai morrendo aos poucos, você que vai se adoentando, você que vai se deprimindo. E se a gente pegar agora o coronel lá da Polícia Militar do Distrito Federal, que diz que alguns presos que foram lá depredar, que gravaram vídeos, áudios, se vangloriando, ele identificava quase que uma seita, vira uma situação paranoica, uma situação psiquiátrica, né? Uma situação de desequilíbrio emocional, então, esse desequilíbrio emocional surge desses movimentos políticos de dos extremos, que não faz democracia, que não faz convivência da pluralidade da democracia numa sociedade. Então, defender a democracia, a pluralidade e a diversidade permite efetivamente conduzir o país. Por isso, vou respeitar o Sérgio Moro, vou respeitar o Deltan Dallagnol, desde que eles tenham coerência. Senão, vou fazer profundas críticas, porque eles produziram profundas consequências e devem ser julgados pela história. Perfeito, deputado. Queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan, também no nosso YouTube. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à nossa emissora. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado a todos que acompanharam, tanto no YouTube quanto na Rádio Jovem Pan, por essa oportunidade de nos conhecer melhor e nos conhecendo, saber o que eu penso, o que eu faço, o que eu acredito, para que a gente faça o diálogo, inclusive as críticas. Porque quando a gente se expõe para ser elogiado, avaliado positivamente ou criticamente e ser criticado. Eu acho que essa é a essência. Eu sou professor de uma universidade, nos cursos de pós-graduação que eu trabalho, eu digo, aluno vai tirar 10, quanto mais conseguir me criticar para construir os seus argumentos, para ter autonomia, para ter independência, para ter soberania, não pensar o que eu penso, mas ele construir o seu próprio pensamento crítico diante do que eu penso e diante da sociedade. E eu acredito na política que seja feito com nobreza, com decência, com dignidade. Quando uma mãe, semana passada, me abraçou,
e disse: a minha filha está pagando R$12 por mês numa universidade privada, comunitária, porque ela conseguiu 100% da bolsa de estudo do artigo 170. Quando o servente pedreiro me convida para a formatura da filha, que se formou em arquitetura, porque foi bolsista do artigo 170, quando eu vejo os jovens nos institutos federais, os jovens na universidade, como lá um filho de um agricultor, né, se formando em medicina na nossa Universidade Federal, dizendo: o nosso filho está se formando doutor, graças a uma decisão política de criar uma universidade. E eu convenci o Fernando Haddad que ele era contra, ele era a favor do Instituto Federal. E eu disse: Haddad, nós queremos Instituto Federal, mas também nós queremos Universidade Federal. E nós conquistamos. E agora ver jovens se formando nessa universidade, engenharia, medicina ou qualquer outro curso, e ver que vai mudar a vida desse jovem, não tem alegria maior. Não me pergunta, Neto, quanto eu tenho na minha conta bancária, mas me pergunta o que fez e justifica eu sair de uma universidade, que eu já era pró-reitor, e ir para o mundo da política, com toda, né, a crítica aos políticos, toda, né, a demonização e muitas vezes a criminalização da política. Se valeu a pena. Se valeu a pena eu deixar meus filhos, muitas vezes eu ausente, um filho de 31 anos, a filha 27, a minha família, para ir para o mundo da política. Eu tenho dito que valeu a pena. E acho que o povo de Santa Catarina tem demonstrado que, e tem nos dado um voto de confiança e de apoio, de ter sido o segundo deputado federal mais votado, com 173.531 votos, que geralmente é o desgaste, vai se desgastando. Eu fui o sexto mais votado, o quarto mais votado, terceiro mais votado, agora o segundo mais votado em Santa Catarina, na conjuntura que você colocou. Uma coisa é ser nós, do Partido dos Trabalhadores, ser candidato a deputado federal na Bahia, que tem 65% de aprovação, 76% dos votos no Piauí para o presidente Lula. Outra coisa é ser o segundo mais votado em Santa Catarina, num contexto político que nós vivenciamos nesse passado recente. Então quero respeitar todos que pensam diferente que mim, que eu, respeitar a todo esse processo democrático, mas vamos junto reconstruir esse país, transformar esse país num país mais digno, mais fraterno, com prosperidade, na paz e unindo. Tem que unir o Brasil. Terminou a eleição. Agora o presidente Lula é presidente de 215 milhões de brasileiros e dos 7 milhões de catarinenses. E eu quero acompanhar as ações do governo e contribuir em tudo que posso para que Santa Catarina possa ser reconhecido na importância que tem. Muito obrigado, um abraço, Neto, um abraço a todos, e me coloco à disposição sempre para honrar, e por isso que estou ouvindo as lideranças, para fazer um bom mandato, com muito trabalho, com mais dignidade. E com certeza, quando a gente é da base do governo, triplica o trabalho. Não tem problema. Trabalho 12, 15, 18 horas por dia não é problema. Para mim, eu que venho de uma família que trabalhou sempre e colocou o valor do trabalho como um valor importante, trabalhar no mundo da política para mudar a vida das pessoas não tem causa mais nobre. E vou continuar honrando a confiança do povo de Santa Catarina. Muito bem, este é o deputado federal Pedro Uczai, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, falando aqui na Jovem Pan. E você segue com a nossa programação em 88,7 FM e também aqui no youtube.com/Jovem Pan Blumenau.